Oi gente, meu nome é Eduardo Brasil no Booktube e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu li no mês de fevereiro. Shame. Então, gente, sem mais delongas, vamos falar sobre os livros. O primeiro livro que eu li nesse mês foi Dead Until Dark, da Charlaine Harris, que foi o primeiro livro de uma série longuíssima de livros sobre vampiros que esperou o seriado da HBO True Blood, que acabou uns anos atrás. Pra quem não viu meu vídeo de book haul de janeiro, eu falei que eu comprei um box com os primeiros 8 livros da série. Essas são as edições britânicas, as edições americanas são as edições com aquelas capas meio infantis. A história desse livro vai contar sobre a Sookie Stackhouse. Ela é uma garçonete de um restaurante bar, num lugar lá do sul dos Estados Unidos. E nesse mundo os vampiros meio que se abriram para o mundo e eles bebem sangue sintético para poder se misturar com os humanos. E ela encontra seu primeiro vampiro e ela meio que acaba se envolvendo com esse vampiro. E os dois começam um romance e vai acontecer um mistério onde mulheres vão sendo mortas e a Sookie de algum modo está ligada a esses mistérios e esses assassinatos. Eu não estava esperando nada do livro, então eu peguei o livro e entrando de cabeça nesse mundo da Charlaine Harris. Eu tenho que dizer que boa parte do livro é muito boa e a outra parte que é pequena é uma parte que me incomodou e eu não gostei muito, porque a autora colocou coisas que provavelmente não deveriam ter colocado, porque eu não sei qual seria a lógica daquilo. Mas enfim, o mistério dos assassinatos é bem desenvolvido nesse livro e, na minha opinião, tem uma conclusão e uma revelação bem satisfatória, na minha opinião. E vou dizer que é um livro bem gostoso de se ler, mas esse livro eu acho que é um ótimo entretenimento como livro. Então eu dei a Dead Until Dark 3 estrelas no Goodreads e uma nota 7.5. E o segundo livro que eu li nesse mês foi Dias de Sangue e Estrelas, da Liane whatever Taylor, ok? Se vocês não se lembram, eu fiz um vídeo falando sobre séries literárias que eu queria continuar esse ano. E como eu já tinha um livro aqui nas minhas mãos, então eu continuei um pouco mais a trilogia de Feitos de Fumaça e Osso. Eu tenho que dizer que esse livro é muito melhor do que o primeiro. A história se desenvolve um pouquinho melhor, no sentido de fluidez, digamos assim. A história, temos um grande escopo desse mundo, da história em si. Em alguns momentos pode soar meio maçante e ela contou uma ótima história, uma história bem interessante e que me deixou em alguns pontos com vontade de saber como a história ia continuar, como ela ia terminar e se certas pessoas iriam se reencontrar. Mas enfim, eu recomendo que vocês leiam o primeiro livro e depois leiam esse livro. É uma série que eu vou recomendar pra vocês lerem, mesmo que eu não terminei ela. Teve grandes surpresas, não teve nada muito arrastado no livro, apesar de tiver algumas pouquíssimas partes que são nesse livro um pouquinho arrastadas, e com uma expansão enorme no universo dela. Eu acho que esse livro é uma coisa a mais do que o primeiro e agregou muito pra mim. Então dei 5 estrelas no Goodreads e eu dou esse livro a nota 9.5. E o próximo livro é O Diário de uma Garota Normal, da Phoebe Glockner. Eu acho que eu disse certo. Eu disse certo. A história dele vai contar sobre a Minnie Gatz, que é uma garota de 15 anos que vive em São Francisco nos anos 70. E ela está naquela fase de aflorescimento sexual, ou seja, ela meio que vai se descobrir sexualmente, ela perder sua virgindade, ela vai descobrir o mundo também, além do que é o sexo, ela também tem outras ambições e tudo mais. Esse livro tem um monte de coisa acontecendo no livro, mas o plot principal dele é que tem essa garota, tem um aflorescimento sexual dela e ela faz uma coisa que ela não deveria fazer, que ela meio que transa com um cara que é muito mais velho do que ela, e ela se uma menor de idade. Deixei o melhor pro final. Ela transa com o atual namorado da mãe. Tá, isso não é um spoiler, acontece nas primeiras páginas do livro. Tem uma citação aqui no livro, ou na contracapa ou na orelha, que fala justamente
comparando com Lolita, falando que seria como a Lolita dando a versão dela da história, porque a história é narrada pela Minnie e ela está totalmente consciente que ela está transando com o namorado da mãe. Como eu disse anteriormente, não tem nada a ver só com o afrodescendimento sexual dela, mas também com uma descoberta dela como pessoa e a vida dela se transformando por causa desse pequeno acontecimento. Eu deveria fazer um book talk somente sobre esse livro, porque tem muita coisa para discutir nesse livro. É um livro que tem uma história muito interessante e uma linguagem bem fluida, porque afinal a gente está se tratando de um diário, mas não é uma história muito fácil de se entrar. E também a personagem, apesar de ser 100% humana, ela não é 100% agradável, que você queira amar para tudo sempre. Ela vai te irritar alguns momentos por indecisões, você consegue entender, mas você pode se irritar. Eu me irritei um pouquinho, mas enfim, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque é uma leitura bem interessante de se fazer. E também teve o filme, e se vocês também viram o filme, eu recomendo também que vocês leiam esse livro. Mas enfim, eu não vou falar mais nada sobre esse livro, senão eu vou transformar esse vídeo mais longo do que está. Eu espero que não esteja muito longo. Enfim, eu dei 4 estrelas no Goodreads e eu dou esse livro uma nota 8. Agora, melhor leitura de 2015 até agora foi esse livro, Carry On, da Rainbow Rowell. É meio que não li Fangirl e já fui pra Carry On. Eu não deveria ter feito o contrário? Enfim, eu fiz essa loucura. Eu vou ler ainda Fangirl e eu tenho que dizer que, e como um livro de fantasia e mais ou menos pensando como se esse livro fosse uma fanfic, esse livro é magnificamente perfeito. Ele vai contar a história do Simon e ele é o escolhido nesse mundo de magia para derrotar uma criatura, uma entidade chamada Humdrum. E até onde a gente sabe na história, o Humdrum, ele tem a aparência do Simon. E ele tem um colega de quarto que é o seu arqui-inimigo, Bess, que ele é meio que o vampiro. Aliás, o Simon desconfia que ele é um vampiro. E pode ser que alguma coisa no início desse livro, no início desse ano letivo, faça com que o Simon fica bem apreensivo, pois a namorada dele meio que largou ele tá só se sentindo meio impotente, ele não tá conseguindo fazer os feitiços direitos, então dá pra ver como é que o Simon deve estar se sentindo um merda completo. E pode ser que alguma coisa entre Simon e Bess aconteça e eles ficam meio que juntos. Eu devo dizer que eu vou ficar fanboyando aqui com esse livro, porque eu nunca tinha lido nenhum livro da Rainbow Rowell, como vocês já devem saber pelos outros vídeos, mas depois desse livro, eu já estou apaixonado por essa mulher e pelas histórias dela. Eu amei os personagens, o Simon, o Bess, a Penny. A Agatha me irritou um pouquinho, muito, apesar de entender as atitudes, os pensamentos dela. Outro motivo que eu gostei do livro foi que a Rainbow meio que brinca com o clichê do escolhido e meio que faz uma subversão desse gênero e que faz com que a história fique muito mais interessante. A história foi bem construída, os personagens foram cativantes, todos os rumos que a autora tomou durante a história me agradou muito. Eu tenho que dizer que foi a melhor leitura do mês pra mim e a melhor leitura do ano, então por isso eu dei 5 estrelas para Carry On e uma nota 10. Outra série literária que eu continuei a ler esse ano foi a série da Miss Peregrine Holmes, for Peculiar Children, que foi com Cidade dos Etéreos, que eu não gosto muito desse nome, Etéreos, eu não sei porque tá traduzido Hollow como Etéreos, que é mais conhecido também como Hollow City. Eu falei também naquele vídeo e eu vou deixar o link aqui nas cartas pra vocês verem. É azul! Esse livro justamente começa aonde o primeiro livro acaba e tem essa jornada para encontrar alguém que possa reverter algo que aconteceu no primeiro livro, e eles vão numa jornada que sinceramente foi bem louca e bem surpreendente. Esse livro pra mim foi melhor do que o primeiro livro, mas também desejou um pouquinho em alguns momentos. Eu
meio que eu queria que as coisas acontecessem mais rápido. E muita coisa aconteceu aqui mais rápido. Eu me senti muito satisfeito ao ler esse livro. E eu estou ansiosa pro terceiro livro, porque o final desse livro dá um gancho pro último que você fica desesperado pelo próximo livro. Vocês me entendem? Vocês me entendem? Então eu dei para a Cidade dos Etéreos 4 estrelinhas lá no Goodreads e dou a esse livro uma nota 8.9. Então, gente, esses são os livros que eu li em fevereiro. Se você gostou de algum dos livros ou quer ler algum dos livros, me deixa aqui nos comentários as suas sugestões, as suas opiniões sobre esses livros. Se você for novo no canal, se inscreva. Também me segue nas minhas redes sociais que estão também na descrição. Também dá um like aqui pra ajudar na divulgação do canal e pra saber se vocês gostam do conteúdo que eu estou fazendo pra vocês. Então, gente, é só isso e até mais.